Então, Karen, Oi, tudo bem? Boa noite. tudo jóia? Boa noite. Esperar o pessoal ir chegando, tá? Tá jóia. Eu não consegui entrar direto pelo portal, não. Por quê? Copiar o link. Sempre que eu entro, não Ah, carrega. É porque eu tô pelo celular, sabe? Meu computador tá formatando, então eu entrei pelo celular. você E acha não tá que é indo. melhor eu colocar no grupo? Então, só que agora eu acho que vai contar a presença só pelo site, não é? Só pelo Blackboard. Tem que, eu acho que acessar o link, né? Por lá. Vou mandar aqui. Vou conectar, tá? Só um minuto. Só um instante, tá, Karen? Tá bem.
Karen, coloquei a aula lá no grupo e vou tentar ver se conecta, tá? Só um instante. Tá bem. Pouco nem eu passo. Não existe. Desculpa, tá, Karen? Agora eu já coloquei lá no grupo. Vamos ver se o pessoal consegue conectar, então. Consigo. Tem estrutura que aguenta, não? É porque uma pessoa me chamou aqui. Aí eu fiquei toda desconcertada. Mas agora já tá tudo ok. Eu coloquei lá no grupo. Vamos ver se o povo consegue conectar, então. Engraçado, e eu fiz o agendamento. Pois é, não carrega, sabe? Aí eu tive que copiar o link e mandar no Aí você WhatsApp entrou pelo pra WhatsApp? alguém, aí eu consegui entrar. Isso. Eu copiei o link, mandei pra alguém, eu colei ele, né, lá. E acessei. Só assim que eu consegui. Agora, pelo link mesmo, não carrega. É uma coisa muito estranha, porque eu já havia conseguido fazer e, tipo assim, o processo eu fiz do mesmo jeito. A gente agenda no Zoom, copia e cola lá, entendeu? Não sei por que, então. Vou ter que verificar como que isso vai ser levantado, mas de qualquer forma eu tenho anotado todas as datas, quem está participando, entendeu? Uhum. Boa noite, Regiane. Boa noite, Natália. Tudo jóia? Vamos ver, tudo bem? Vamos verificar então se todo mundo agora está conseguindo acessar. Parece que estava com problema, né, Regiane? Tava, na hora que clicava no link não carregava nada, ficava uma tela branca. Não fiquei sabendo aqui agora. Me perdoem, mas vou tentar verificar o que está acontecendo, porque o processo é o mesmo, né? Não estou fazendo nada diferente do que já foi feito. Agora, eu não sei se é alguma coisa, né? Vou verificar tecnicamente o que está acontecendo. Vocês lembram que da última vez alguém me pediu para poder organizar melhor os convites? Aí eu organizei, coloquei uma pastinha, criei uma pasta lá para poder compilar, não ficar aquela quantidade de convites toda espalhada, né? Esperar mais um minutinho, vamos ver se alguém mais consegue. De qualquer forma, queria verificar com vocês se alguém visualizou alguma oportunidade de aplicação do Mini Mental para idosos. Vocês tiveram alguma oportunidade, meninas, de verificar com quem vocês podem aplicar? Se tem algum idoso né, que tem conhecimento com vocês, que vocês se sentem à vontade para poder aplicar? Eu já vi. Eu devo aplicar na minha avó. Isso. E você, Regiane? Então, tava pensando nisso, eu não tenho nenhum idoso assim próximo mesmo. Mas às vezes alguém da comunidade. Queria que vocês vivessem essa experiência, porque eu tive a oportunidade. Então, eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Para que a gente possa aproveitar o conteúdo de forma ilustrativa, né? E eu farei a demonstração aqui. Leidiane.
acontecendo alguma coisa estranha mesmo. Tudo bem, Leidiane? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Com Agora deu você? certo? Tudo bem. Eu sim. Nossa, meu coração ficou apertado aqui quando falaram que estava dando Imagina. erro. E o que está acontecendo? Eu fiz o processo da mesma forma. Eu não estou entendendo o que está acontecendo tecnicamente que não acessou, né? Mas queria saber, Leide, se tem alguém da faixa etária, né, da terceira idade, que você visualiza potencial para aplicar o Mini Mental. Ah, sim. É acima de 60 anos? Então, eu recomendo quanto mais idoso, né, que você puder, que tenha realmente uma assertividade quanto às questões de orientação, porque essas funções psíquicas, elas vão realmente ser mais afetadas e, conforme a gente até tem aí estudos, né, em quadros Aham. de terceira idade já mais avançada, ou em outros quadros, como depressão, né, transtornos em geral que causem essas perdas. Mas eu queria ver com vocês isso, porque eu tive a oportunidade de aplicar conforme eu já tinha orientado. E eu achei muito rico para que seja uma experiência, entendeu? Se você puder. Gostei. Eu tenho sim, tem até a avó do meu esposo. Ela tem 83. Então, tá numa faixa etária melhor para que você, assim, encontre alguma resposta valiosa, tá? Aham. Eu recomendo que vocês utilizem. Só que eu quero conversar com vocês uma coisa legal, assim, até para mostrar o que eu fiz, tá? E, Aham. na sequência, indicar que vocês adaptem o de vocês. Será que mais alguém vai conectar? Vocês imaginam que. Ou eu posso começar? Eu não sei se vão entrar, Já tem mas acho 12 que minutos. dá para começar. Eu vou começar então, meninas. Para dar continuidade nas funções psíquicas, a última aula a gente compartilhou o tema memória, não foi? Sim. Aquela função psíquica memória, né? Depois das alucinações, eu lembro que a Aissa está chegando aí também. A gente daria sequência com memória, onde é uma das funções psíquicas relevantes com relação ao elo temporal, né, que a pessoa pode viver entre a vida psíquica, onde ela reflete passado, né, e permite perspectiva de futuro. E aí são 3 dimensões que a memória se localiza aí enquanto estável, né, na questão da fixação, onde a pessoa tem capacidade para gravar seus dados, ter interesse, compreensão, atenção, né, desenvolver conhecimento prévio acerca de algum assunto, ter condições físicas, né, para poder realmente executar, né, alguma atividade de evocação e também condição emocional para estabelecer associação, né, de recordações. No caso, a dimensão de evocação, né, é o item esquecer, né, de alguma situação ou impossibilidade de evocar. Então, vocês já vão até fazendo aí, por cada aula, eu acho que ficaria legal a questão do nosso glossário, né? Tem algumas palavras que são valiosas aí para a gente ir guardando. Primeiro aqui, queria só dar um oi para Larissa. Tudo bem, Larissa? Larissa Coelho tá aí. Deve estar sem áudio, né, Larissa? Então, qualquer necessidade, você pode botar no bate-papo aqui, que eu sempre estou observando por causa dessas questões de não ter áudio. Depois, né, a dimensão que vem a seguir é a função reconhecimento ou recordação de imagens, né? E aí a gente vai perceber, né, as funções psíquicas se integrando, né, como um componente global aí, né, da saúde psíquica mesmo, em termos de função. Quais são as principais alterações de memória, né? Quanto às dimensões de fixar e evocar,
nós temos as doenças amnésia, né, onde a pessoa tem uma abolição da memória, hipoamnésia, né, em que há enfraquecimento da memória, hipermnésia, onde a pessoa tem um exagero. E aí eu tive curiosidade, gente, no caso da hipermnésia, foi até uma situação que o Lucas comentou de... Como é que faz isso aqui? O Lucas comentou de um quadro que ele assiste da série, né? Do Mirror, e tá lá no Netflix, onde a pessoa tem uma capacidade exagerada de evocação de situações passadas. E nesse caso, é muito curioso, porque a memória, ela vem com fator emocional muito forte associado, né? E eu achei muito relevante, porque na série isso retrata a patologia, que é a evocação constante, muito intensa de situações vividas pelo personagem, causando mal-estar e chegando até a situação de, né, de depressão, diminuição da vontade de viver, enfim. É um caso de depressão. Depois, né, a outra... quarta e última patologia descrita aí é a dismnésia, né? Onde a pessoa tem uma perturbação, né, global, designação geral de perturbação, né, quanto a fixar ou evocar algum aspecto de memória. Então, tem aqui, né, as principais itens de cada patologia para que vocês possam fazer uma diferenciação. Retorno, né, ao que a gente já falou em aula da semana passada. Não é nosso objetivo passar psicopatologia, tá? Mas são pontos importantes que, para o estado mental do paciente, o psicólogo tem que estar atento. Então, é uma reviva, né, para que vocês possam ilustrar aí, né, casos de atuação. E na psicopatologia, eu não sei se vocês já chegaram a esses conceitos. Vocês já estão, assim, já com um conhecimento prévio ou não, meninos? Me deem só um feedback aí para eu poder entender em que passo que vocês estão da psicopatologia lá da semiologia dos transtornos mentais. Nossa, tá travando muito, não entendi quase nada que você falou. Da parte amnésia, aí depois eu não entendi mais nada. Não sei se é a minha internet. Aham. Agora eu tô falando, vocês estão entendendo direitinho o que eu tô falando? Ainda tá falhando para mim. Tá falhando? Eu tô tentando mudar aqui para poder verificar se vai funcionar melhor, Leide. Porque... Às vezes, Leidiane, tá normal pra mim. Tá normal? Então deve ser a minha. Inclusive até a sua fala, Leidiane, tá picando também. Pra mim também tá gravando. Karen Neves, tá funcionando, Pra Karen? mim também tá travando um pouco. Tá travando? Agora começou pra mim. Uhum. Não sei o que a gente pode fazer, porque toda aula eu faço tipo um ajuste aqui do áudio, do vídeo, para que o Zoom não dê problema. Mas se tiver muito ruim, se vocês quiserem que a gente refaça a conexão, ou a gente tenta seguir, o que vocês estão achando? Pode tentar seguir. Vou tentar seguir então, tá? Depois vocês veem um pouco aqui, porque para mim não apareceu nenhuma imagem de que estava ruim, né? Porque às vezes o próprio Zoom mostra, sua internet está instável, então eu não estava vendo nada disso aqui não. Meninas, Agora tá ruim. Ai, meu pai. Deixa eu tentar atualizar ele aqui. De novo, eu atualizei ele. Porque o Zoom, ele tá realmente, às vezes, demandando isso de uma forma... Tá vendo? Tá falando que o meu Zoom tá atualizado, porque eu atualizei... Eu acho que eu atualizei ontem, na hora que eu abri aqui para poder marcar a aula de vocês. Vocês estão achando que tá muito ruim? Tá inadequado?
Pode continuar. Porque o tema é bem complexo, né, meninas? Eu fiz uma pergunta com relação à semiologia e psicopatologia, né? Que vocês estão estudando aqui, ó, no Paulo Dangalarrondo. Uhum. Essa informação procede. Vocês estão estudando isso aqui com o Roberto, com o Ronaldo Chicre, não estão? Sim. E em que passo que vocês estão aí dos funções psíquicas? Vocês estão vendo isso tudo que a gente está passando, né? As principais patologias. Sim, estamos vendo. Isso. Então, tá fazendo sentido essa contextualização e esse resuminho que eu tô passando para vocês? Porque o capítulo do estado mental, ele traz isso tudo, né? Mas aí é importante que tenha a ver com o que vocês já estão acompanhando, tá? Porque senão, assim, fica além, né? Sem uma prévia do que vem a ser essa questão orgânica e de quadro mental, né? Queria só que vocês fizessem essa conexão, tá? Então, vou tentar continuar, vocês me sinalizem, por favor, quanto ao áudio, tá bom? Tinha falado, né, da questão das alterações de memória no quesito reconhecimento, né? Os principais transtornos, eles são denominados como agnosias, né? Onde o reconhecimento da imagem, ele é afetado, né? Mas não há efeitos sensoriais, né? O objeto, ele é familiar ao paciente e a pessoa chega até a fazer o reconhecimento geral, né? E tem uma outra, né, uma outra patologia aí associada, paramnésia, onde a pessoa cria imagens fantasiosas, né? E essas imagens fantasiosas, elas são assemelhadas a outras imagens, né? Que ele recorda acontecimentos reais. E é interessante que a gente diga sobre isso, porque são quadros que às vezes a Carol tá chegando aí. São quadros que às vezes alguns doentes, alguns pacientes vão apresentar. Então, tentar, né, identificar isso como possíveis sinais, sintomas, né, do quadro. Agora, a outra função, né, que a gente vai observar é a função de orientação. Orientação é uma das expressões da lucidez psíquica, né? Depende da integridade, então, que a pessoa tem do estado de consciência, né? E aí identificar, né, num tempo e num local importante. Eu acho que essa função aqui é uma das primeiras funções que o Mini-Mental tenta localizar, né? Queria até depois repassar com vocês, mas eu vou deixar para poder fazer isso no próxima aulinha, né? Que a gente vai conectar daqui a pouquinho. Mas fica uma prévia aqui do que é orientação. A patologia, né? Desorientação autopsíquica e desorientação alopsíquica, guardemos bem os significados de que desorientação autopsíquica diz respeito à questão do próprio paciente se reconhecer, né, como uma pessoa que tem capacidades de se identificar, né? Inclusive aqui, olha, no capítulo, página 69, em casos, né, de desorientação, no caso, autopsíquica, examinam-se no paciente, né, a incapacidade, né, da pessoa ter identidade pessoal em relação com o grupo, né? Então, autopsíquica tem a ver com identificação pessoal, né? A pessoa, às vezes, não sabe nem o que ela representa, por que ela está ali naquele grupo social, enfim, ela não se recorda como um membro, né, de alguma forma, da família, ou de amigos, ou de vizinhança, ela está perdida nessa questão de orientação enquanto pessoa, tá bom? No caso da orientação
Desorientação alopsíquica, né, já diz respeito ao meio externo e ela refere-se à avaliação de consciência local, né, onde a pessoa tem um tempo determinado e um espaço, tá? Que ela se posiciona no mundo. Essas patologias, gente, de desorientação autopsíquica ou alopsíquica, elas têm aqui algumas nomenclaturas, né? Apática, onde a pessoa acaba desenvolvendo desinteresse, né, pelas situações, porque ela não se identifica, não está realmente situando por que ela está ali, então tudo que está acontecendo ao redor não desperta interesse. Desorientação amnésica, onde a pessoa está com alteração de memória e também, né, não tem ali essa lucidez para poder se identificar. Orientação confusional, onde a pessoa tem curvação de consciência, né, não está com consciência plena. Orientação delirante, onde a pessoa tem situações, né, de interpretação, ajuizamento, que é assim que a gente chama, né, patológico da realidade. A orientação histriônica, né, onde a pessoa realmente ela tem uma desordem temporoespacial muito aprofundada, e aí a patologia ela é mais grave, né? E a orientação oligofrênica, dificuldade de aprender e de entender. Eu não sei se para vocês essas patologias têm, né, nomenclaturas tão distantes, mas assim, eu recomendo que vocês vão se acostumando, né? Eu até tenho um termo aí mais para frente na função psíquica da consciência, que eu usava na época da graduação, que eu acabei rindo depois disso, porque a gente vai começando a introduzir esses conceitos para a nossa vida, mas não é uma coisa tão simples a gente já memorizar e já sair falando. Inclusive, assim, todas as funções devem ser sempre revistas, tá, pessoal? Todas as vezes que tiverem alguma dúvida, estarem sempre à mão com esse manual da semiologia e psicopatologia. Paulo Dangalarronda explica isso muito bem, com vários exemplos, né, de semiologia, por causa do aspecto biológico que esses transtornos caracterizam. Meninas, o áudio tá dando para pescar aí? Tá dando para a gente poder manter? Sim. Ótimo, beleza, obrigada então. Vamos continuar então, né? Aqui eu estou trazendo, né, de novo o Van Gogh, para que a gente possa ter aqui uma identificação, né, uma orientação, apesar do estado patológico que ele vivia, né? Ele fazia pinturas do ambiente e estou querendo só tentar ilustrar um pouco, né, de como que ele refletia essas questões de espaço, né? Essa pintura se chama Quadro em Arles, né? Arles, na França, onde ele morou, né? No final dos anos de 1800 aí, e demonstra um pouco dessa questão, né? Temporoespacial, apesar da doença do transtorno mental que ele se encontrava. E aí, só para a gente poder ter um pouco de arte, eu sei que a Karen Neves gosta, e a gente vai seguindo em frente aí. O outro estado mental, né, que a gente vai trabalhar, então, é a consciência, né, gente? Quero até fazer uma alusão, né, da consciência enquanto uma função psíquica que não diz respeito para a consciência moral, né? Porque quando a gente usa o termo consciência, muitas das vezes a gente se recorda daquela situação de ter consciência em termos de responsabilidade, né? Põe a mão na consciência, não é assim a expressão? Né? Tenha consciência do que você está fazendo, e não é nesse sentido que a função psíquica consciência diz respeito, tá, pessoal? Ela significa mais precisamente capacidade de se dar conta do que está ocorrendo ao redor de si e até mesmo dentro de si, né? Dessa questão, assim,
dos sentidos, sentimentos e alcance sensório, né, da sua realidade. O indivíduo, ele tem que estar consciente, né, de que ele está acordado, de que ele está ou adoecido, né, internado, ou até mesmo de alta, posicionando-se, né, com as sensações ao redor, né, principalmente do aparato dos sentidos, já com realidade, né, do que está acontecendo. Mas quando a gente verifica alterações, a gente pode dizer, né, que essas patologias, que essas doenças podem ter, né, a função psíquica consciência alterada por obnubilação, e essa palavra que era a palavra que eu brincava, né, quando o sujeito estava obnubilado, e aqui a gente verifica, né, essa palavra curiosa, obnubilação, ou turvação, estado de consciência, né, afetado, o coma, né, que é um estado de consciência totalmente afastado, né, da capacidade sensória, inclusive Dr. Mário Jorge deu, né, no dia 29 do 8 aí, uma exemplificação muito interessante acerca do coma, né, que é um estado de consciência rebaixado, que muitas das vezes, né, as equipes médicas colocam os pacientes para que o coma seja um estado de inércia, né, para que o sujeito não tenha algum outro tipo de situação de doença maior, né, porque isso através de medicação também é induzido, né, o coma é induzido, inclusive a palavra, ou devido a um acometimento orgânico, né, principalmente quadros de AVC, não sei se vocês já tiveram, né, a reflexão a respeito desses casos, mas onde a pessoa sofre algum choque orgânico muito intenso, né, as chamadas isquemias, AVCs. Vocês já tiveram reflexão, algum contato com esse quadro? Não, eu só conheço pessoas que tiveram parentes que sofreram com isso, né? Mas eu nunca li e nem pesquisei, não. Vamos começar. Pode falar. Só senso comum mesmo, que o povo diz. E o estado do coma, gente, em muitas das vezes, ele é usado aí na linguagem popular, né? Porque chega a impactar muito a população ou, né, o familiar com esse diagnóstico médico aí, que designa essa inconsciência, né, total, esse rebaixamento, essa incapacidade de saber o que está acontecendo, mas em muitos dos casos, isso é até por uma recomendação médica e uma definição, assim, de que vamos colocar o sujeito em coma para que ele não desencadeie mais outros sinais e sintomas, agravando o quadro geral. Mas pode ser que o acometimento, principalmente orgânico, tá, gente? Seja tão grave que o coma, ele é natural. E aí a pessoa passa a não ter nenhuma consciência do que está acontecendo ao redor de si, né? A obnubilação é uma confusão, né? Que tem um pouco dessa questão, né? Da nuvem, do tumulto mental, da turvação, né, de onde que ele está, do que ele pode estar sentindo, mas ele ainda responde, aqui já não responde, tá? Aqui já não responde mesmo. Estreitamento de consciência é uma outra patologia que a gente pode verificar em casos de pessoas que estão em crise epilética, né? Os epiléticos, não sei se vocês têm, né, a real... o real quadro, né, de uma pessoa que é acometida por epilepsia, mas a epilepsia, elas são situações
que comprometem o sistema nervoso central, né, que é todo interligado pelos lóbulos, os lóbulos do nosso cérebro, e a gente verifica que tradicionalmente a medicina conviveu, né, com tentativas intensas de diminuir, né, esses choques dos lóbulos, né, em termos de movimentos que as sinapses tinham de intensidade tão aguçada, né, que é o quadro do epilético, que causava desmaios, né, choques em termos de respostas do organismo para com os membros, e a pessoa costumava, né, em choque epilético, cair, desmaiar, né, ter ali uma convulsão, né, e eu não queria deixar passar que eu tive um contato, né, com uma paciente que estava em ressocialização escolar, né, ela estava sendo integrada à vida escolar e era uma criança que tinha um quadro epilético muito grave. A gente está contando com os últimos minutos, mas eu vou dar o exemplo, tá? Todo mundo está me ouvindo direitinho, gente? Tá tranquilo, né? Beleza. E aí, o que acontece com o epilético, né? E essa pessoa que eu tinha contato era uma criança, na época tinha 5 anos. Eu perdi o contato com a família, eu hoje em dia não sei como ela se encontra, né? Eu espero que bem. Mas era uma criança que tinha uma epilepsia bastante intensa, tá? Com convulsões contínuas. E o que acontecia, né? Com os choques epiléticos que ela acabava tendo? Ela se debatia muito, né, machucava e chegava a ter perdas, né, em termos de reconhecimento e outras funções como a linguagem, compreensão, afetando, né, porque os choques epiléticos que eram desencadeados em cada convulsão danificavam o cérebro dela, de modo que ela começou a ter os comprometimentos do desdobramento da epilepsia aguçada, e a família num estado de desespero, com medo da morte, porque a convulsão ela pode ter ali, né, um desfecho fatal. A criança foi submetida a uma lobotomia. Essa expressão lobotomia é familiar para o conhecimento de vocês? Meninas, vocês já ouviram falar do que é uma lobotomia? Já ouvi, mas eu não estou recordando o significado. Então eu vou falar. Tá sim. É comum, Regiane? Você já deve uma prática antiga, né, sim. falar. Da retirada de uma parte rudimentar, né? É isso que você quer dizer, né? É uma prática isso, bem rudimentar. Rudimentar, que os primeiros tratamentos para com os problemas relativos a transtornos e quadros, né, físicos, orgânicos graves do sistema nervoso central eram tratados com secção, né, da interseção que os lóbulos do cérebro tinham. Então, todos os lóbulos, né, que têm ali os feixes nervosos ligados, eles eram septados, né, Regiane? Separados, né, eles eram cortados, como a gente desligar, né, uma corrente elétrica que vinha de um lado, que passava para o outro. E essa menina teve um dos lóbulos que era mais afetado, né, por epilepsia, por desencadear mais sinapses epiléticas, né, e ela ficou lobotomizada, sabe? O que determinou um comprometimento talvez irreversível do quadro, e ela já tinha um comprometimento de compreensão muito grande, né? Isso quando ela tinha 5 anos. E eu cuidei dessa menina por quase 6 meses, tá? Foi no meu terceiro período, não, mentira, foi no meu segundo período,
e linguagem afetada, né? O movimento, ele era um movimento ainda menos comprometido, então ela andava, tinha, né, toda a questão do deslocamento possível, mas a epilepsia, ela era frequente e o controle medicamentoso era muito intenso. Então, gente, ela já tinha ali a questão da consciência afetada, né, pelo quadro e também pela intervenção cirúrgica, tá? Tô dando só um exemplo do que eu vivi com relação a paciente epilético, e destaco assim que quanto mais jovem o paciente, mais forte, né, a possibilidade ali da epilepsia ser mais aguçada, né? Eu acabei na época desistindo, né, de estar acompanhando o caso, porque a gente fazia intervenção na escola, era um projeto de estágio que eu me dediquei durante 1 ano e 7 meses. Na verdade, ela foi a primeira paciente que eu acompanhei, tá? E foi muito difícil, porque eu acabei, mesmo que, né, tendo ali uma supervisão de perto, que era um caso muito grave, eu comecei a ficar emocionalmente muito desgastada. Imaginem só, eu era uma moça de 18 para 19 anos, né, acompanhando uma menina de 5, que tinha um comprometimento grave, e eu, no início da faculdade, né, não tinha tanta maturidade para poder entender que estava acompanhando e tentando ajudar na evolução, e fiquei me colocando numa posição que, se a criança né, viesse a ter uma convulsão fatal, eu não conseguiria seguir, porque a transferência, a afetividade foi muito intensa. Eu gostei muito dela, a gente teve muito contato, e aí acabou que num quadro de epilepsia, onde ela teve uma convulsão comigo, no mês de julho de 2005, eu não dei conta, acabei, né, cuidei dela no primeiro momento, mas depois eu abandonei o estágio. Aí, assim, só para ilustrar para vocês o que foi, né, essa experiência, uma experiência que até hoje me gera, né, uma reflexão Foi muito, muito intensa do algo quadro. que te marcou, né? Muito. Hã? Algo que te marcou muito, né? Muito, Porque era um muito. grupo grave, né? Logo de cara no estágio, Isso. você pegar e ter referência, eu imagino que deve ter sido bem difícil mesmo. Foi muito difícil, porque eu era muito imatura, Leide, e a gente, quando é menina, é moça, né, a gente não entende. Eu lembro que na época a mãe dela ficou com raiva de mim, depois eu voltei lá para visitar, eles não deixaram eu vê-la, e eu cheguei a cruzar até, eu lembro, assim, do caso, me emociono, porque quando eu a vi na rua, né, eu estava no final da graduação, ela estava com quase 9 anos, muito grande, e a babá, né, que era uma pessoa conhecida, e eu acabei encontrando com ela, cruzei na rua, eu perguntei, né, falei, nossa, fulana, como é que ela tá? E ela já não falava, ela nem emitia som. Na época, aos 5 anos, ela emitia, ela falava algumas coisas, água, ela falava, né, tinha, assim, alguns contatos, sabe, gente? Mas quadros de epilepsia muito graves, eles realmente são muito sofridos. E aí, né, só para poder ilustrar para vocês, a consciência dessas pessoas, ela fica totalmente estreitada, tá? Porque essa pessoa, ela passa a não ter, né, um aparato sensório, né, de sensações e capacidade do que está ocorrendo, ela não tem, ela perde realmente. E casos de dissociação de consciência, né, que são representados por quadros de histeria. Eu não conheço casos clínicos de histeria, mas eu acredito que a gente, estudando um pouco mais de psicanálise, esses quadros são apresentados, né? E a própria cultura, né, da psicanálise baseada, né, nesses tratamentos de histeria, onde a pessoa deixa de ter, né, algum movimento físico em detrimento de comprometimento
na verdade, não são comprometimentos, são traumas e situações muito difíceis de serem compreendidas como reais para o paciente, né? Que impedem um pouco essa questão da consciência do que está acontecendo ao redor. Mas são exemplos ali, né, bem interessantes e ilustrativos para que vocês tenham atenção. Eu vou desligar essa aula, meninas, e vamos reconectar na próxima. Eu mandei para o grupo, tá, pessoal? Para facilitar o contato, e depois eu vou observar o que está acontecendo aí com o meu agendamento lá para a Whiteboard. Então, até o próximo, tá? Próxima conexão aqui, eu vou desligar só para a gente não interromper no meio, tá bom? Até daqui a pouco.